Eu louvo e bendigo o nome do Senhor por duas coisas: por estar numa igreja que reconhece o papel de Nossa Senhora no projeto da salvação, e outra é pelo fato de nós vermos tantos irmãos evangélicos hoje que são abertos à devoção a Nossa Senhora. Eu já tive a oportunidade de falar de Nossa Senhora para pessoas que não eram católicas, e eu não quero aqui dar uma catequese apenas, mas eu gostaria que você saísse daqui, filho, pelo menos convencido. Vale a pena você fazer a experiência de pedir a intercessão dela, porque se há um só mediador entre Deus e os homens, então a gente poderia dizer assim, estaria resolvido. Deus não quer ponte nenhuma, Deus não quer mediação. Aí eu pergunto, por que ele nasceu do ventre de uma mulher? Por que a maior graça do mundo, que é Jesus Cristo, passou pelo ventre de Maria? Ele não poderia ter vindo direto? Por que ele quis essa mediação? Por que ele quis esse ventre? Os anjos têm uma leitura espiritual, os anjos conseguem ver aquilo que é espiritual. E quando o anjo Gabriel chega a Nossa Senhora, o que ele enxerga nela? A graça. Ave cheia de graça, diz a palavra no capítulo 1 de São Lucas. O Senhor é contigo. O Senhor escolheu uma mulher dentre tantas mulheres desse mundo. Nós vemos no Antigo Testamento a desgraça, desculpe a palavra, mas essa é uma linguagem também teológica. A desgraça entrou no mundo, que é o pecado, através de uma mulher chamada Eva. E você conhece muito bem a história do fruto proibido. Então a desgraça veio através de uma mulher que comeu do fruto proibido. Depois põe a culpa ali no homem, o homem põe a culpa na serpente. Ali a gente sabe que a prefiguração do mal estava naquela maldita serpente, que é a prefiguração de Satanás. Se você abrir a Bíblia no capítulo 12, no versículo 7, lá vai explicar quem era aquela serpente. A antiga serpente, chamada também de Satanás, seduziu o primeiro casal. Então a desgraça entrou naquele mundo quando Eva aceitou comer do fruto proibido. Pois bem, no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor diz assim: uma mulher lhe esmagará a cabeça, diz para a serpente, para o próprio demônio. Quem é essa mulher que iria trazer a graça para o mundo, já que a primeira mulher trouxe a desgraça? Quem é essa mulher que o Senhor já estava prefigurando, que seria mediação da graça? Ah, filho, não é outra não. Essa mulher é aquela que Jesus nem chamava de mãe, né? Porque é interessante que quando eu comecei a ler a Bíblia sozinha, antes de começar a fazer teologia, eu não entendia por que Jesus chama a própria mãe de mulher, ao invés de chamar de mãe, né? Será que Jesus estaria aqui desrespeitando a própria mãe? Depois é tão rico quando a gente estuda e a gente percebe que Jesus, ele queria fazer cumprir a palavra de Deus. Por que Jesus chama a própria mãe de mulher? Para dizer, ela é a mulher do projeto de Deus que esmaga a cabeça da serpente. Ela é a mulher. Nunca acredite que Maria possa fazer milagre. Maria não faz milagre, mas ela intercede. E se ela leva a graça, se ela é canal da graça, significa que ela pode nos levar assim a Jesus. Quem tem a Bíblia, eu gostaria que abrisse comigo João 2, a partir do versículo 1. Só ouça e acompanhe aí quem tem a palavra. 3 dias depois, celebrava-se em bodas de Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: olha o termo, mulher, isso compete a nós? A minha hora ainda não chegou. Disse ela então aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. E Jesus ordenou: enchei as talhas de água. Eles encheram até a boca. Tirai agora, disse Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou daquela água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois
tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já estão quase embriagados, o menos bom. Mas tu guardastes o melhor até agora. Ô mãezinha, quando faltou vinho naquela festa, uma vergonha muito grande acabar o vinho numa festa. Não era só pelo fato do vinho, era pelo fato do vexame que aquela família ia passar por faltar vinho. Talvez até uma família pobre. Agora, quem é que se preocupou com aquela movimentação, com aquela indelicadeza da falta de vinho? Quem é que se preocupou e foi lá dizer para o filho que eles não tinham mais vinho? Poxa, Maria sabia que não tinha lugar perto para se comprar vinho. Eles também eram de família pobre. Era quase que impossível, olha aqui para mim, quase que impossível providenciar um vinho, a não ser por um milagre. Se tem alguém que acreditava em milagre, se tem alguém que acreditava no impossível aqui, era essa mulher, nossa mãe. Era uma certeza tão grande ali que o pedido não ia ser negado, gente, que basta você entender a autoridade de Maria de dizer: faça tudo o que ele vos disser. Não houve aqui nenhum debate com Jesus, simplesmente entregou para ele: ó filho, faça, o que você fizer está bem feito. Mas do coraçãozinho dela, ela sabia, ele não vai negar um pedido meu. Tem uma história que diz assim, que lá no céu, diz que estava entrando muita gente, e Jesus estava preocupado com aquilo. Tinha gente que nem merecia, estava entrando no céu, e Jesus foi falar para São Pedro: São Pedro, o que está acontecendo? Por que, Senhor? Está todo mundo entrando no céu, gente que nem merece. Ele dizia, São Pedro disse: Senhor, não sou eu não, dá uma olhada, é tua mãe. Eu fecho a porta, ela escancara a janela, tem gente pulando a janela. E Jesus foi falar com ela, dizendo: mãe. E Maria disse: ô filho, o meu coração de mãe não aguenta. É tanta gente aqui, filho, que chega aqui, veja bem, eles não tiveram a mesma possibilidade de conhecer toda a palavra de Deus. Tem pessoas que, tá bom mãe, fazer o que, né? Eu digo aqui, quem é mãe sabe. Às vezes aquele que menos merece é aquele que a mãe mais tem compaixão, né mãe? Diz a palavra assim, ali em Isaías 49, versículo 15: pode uma mãe esquecer do filho, não ter ternura por ele? É uma pergunta. Pode uma mãe esquecer do próprio filho, não ter ternura por ele? O meu coração não aguenta. A gente começa a perceber que o projeto de Deus é perfeito, hein? E olha aqui, não foi a igreja católica que inventou essa história de que Maria é mãe de Jesus, foi? Não, isso está na Bíblia. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que quis vir através dela. Foi Deus que nos mostra na Bíblia que ela intercedeu. Então a gente começa a perceber que às vezes quando nós não aceitamos isso, e às vezes até desonramos Nossa Senhora, dizendo: poxa, mas ela é uma mulher qualquer, vocês são idólatras. Poxa, eu vou dizer para você, se tiver alguém uma pessoa que você gosta, às vezes de outra denominação religiosa, respeite, filho. Porque não pense que é só na igreja católica que acontece a graça de Deus. Onde 2 ou 3 estiver reunido, eu estou ali. Agora, a partir do momento em que você ouvir falando mal da tua mãe, às vezes criticando a tua mãe, porque a Bíblia nos mostra que ela é mãe, aquilo não é lugar para você, essa não é amizade para você. Olha, acabou ali a conversa. Eu gosto muito de dialogar, mas a partir do momento que ofende a minha mãe, acabou o diálogo. Simplesmente acabou. Eu digo: olha, eu paro por aqui. Eu prefiro deixar você com razão, mas se eu continuar, nós vamos brigar ainda, porque não dá para admitir. Você já imaginou, você que ama Jesus, você ouviu uma crítica da mãe dele, aquele que o coração dele amolecia para realizar o primeiro milagre? E aí você pode me fazer aqui alguns questionamentos, mas poxa, ela é mãe de Jesus, é minha mãe também? Ei, basta você ver no capítulo 19 de São João, quando no alto da cruz, Jesus confia sua mãe a quem? A um apóstolo. É por acaso que Jesus disse para um apóstolo:
João que estava ali, eis aí sua mãe. A Bíblia nos mostra que João não era irmão de sangue de Jesus. E ele disse, eis aí a sua mãe para um apóstolo. E nós, graças a Deus, somos católicos apostólicos, porque nós damos continuidade àquilo que ele confiou aos apóstolos. Aí a gente começa a entender por que em Lucas, ali no capítulo 1, a partir do versículo 47, está escrito, desde agora todas as gerações me proclamarão de bendita. Maria disse, todas as gerações vão me proclamar de bendita. A Igreja Católica proclama Maria bendita, exalta Maria, porque se ela foi exaltada pelo próprio Senhor, quem somos nós? Aí outro questionamento, tá bom, ela intercedeu, você me convenceu, está na Bíblia, né? Ela intercedeu, Jesus realizou o milagre, mas quem disse que Maria está viva, que pode interceder? Ela era uma pessoa carnal, ela não era uma deusa. Quem diz que Maria pode interceder ainda? Ela não morreu? Apocalipse capítulo 12, aparece de novo uma mulher. Se em Gênesis 3,15 aparece uma mulher esmagando a cabeça do mal, da serpente, o mal no Apocalipse é prefigurado pela lua. A lua que aparece à noite é entendido como símbolo do mal. Aonde que está essa lua no capítulo 12 lá? Uma mulher coroada com a lua debaixo dos seus pés. É tão profundo a teologia mariana, que quando a gente estuda, dá vontade de recorrer a Maria tudo, e a gente fica apaixonado por essa mulher. A gente não quer dar um passo sem a intercessão dela. Nessa minha caminhada de padre, eu sempre me surpreendo. Uma das pessoas que eu tive a graça de ensinar a teologia mariana, e digo assim, recomendo que acompanhe pela internet um grande pregador, que eu tive a graça de ensinar um pouco dessa teologia. Hoje participo aqui da missa e pedi para que ele fizesse questão de estar aqui com a gente nessa abertura, que é o pastor João. Vem aqui, João. Um homem que, mesmo tendo essa raiz evangélica, um grande pregador, esteve até comigo na Canção Nova. Eu digo assim, nunca vi esse homem falar mal de Nossa Senhora, muito pelo contrário, é um defensor, sabe do exemplo de Maria. Que bom se todos os nossos irmãos, pode ser que não comunguem com a mesma fé, mas pelo menos que respeitem. Então eu quero agradecer, viu, João, pela tua presença aqui, pela pessoa que você se tornou, e digo como padre, não diria para o meu povo católico, para minhas ovelhas, recomendo a pregação de um pastor, se eu não soubesse o que eu estou dizendo, porque todo pastor que não consegue falar mal de Nossa Senhora, muito pelo contrário, que enxerga o exemplo dela, poxa, se a gente tivesse todos esses, não precisaria nem de placa de igreja, né? A paz de Jesus, me sinto honrado de estar aqui. O tempo que eu tive com o padre, 10 anos atrás, na Fonte de Misericórdia, tive o privilégio de ser lecionado, né, sobre toda a parte teológica, né, mariana, e até é difícil falar sobre isso, padre, junto com o senhor, porque a gente sabe da profundidade que ele tem no assunto, né? Mas Maria, ela é uma grande mulher, porque veja só, essa semana passada eu estava lá na fonte, aí alguém me perguntou assim, falou, pastor, como que você lida com esse conflito? Os santos da igreja, você é evangélico, eu não sei. Eu falei, eu não tenho nenhum conflito. Como assim? Que conflito é esse? Não, mas eu não sei, você parece estar em paz aqui, mas eu falei, é claro. Eu falei, se você estudar um pouco a fundo, qualquer santo da igreja, qualquer pessoa que dedicou a sua vida a Cristo, e você não aprender nada com isso, sinto muito. Eu falei, eu não estou nem aos pés da devoção e da vida de fé que esses homens e essas mulheres tiveram. Eu apontei aí para a imagem de Santa Faustina, que temos lá na fonte. Eu falei assim, você já leu a biografia, ou já leu o diário? Você já percebeu a vida de fé dessa mulher, a revelação que ela teve de Jesus, a entrega que ela teve, que a gente possa se inspirar e viver pelo menos um pouquinho. E quando a gente olha para a vida de Maria, né, a gente sempre fala que a gente só pode entregar aquilo que a gente recebeu. Então às vezes você só recebe a amargura de alguém porque essa pessoa só recebeu amargura na sua vida, né? E Maria, ela recebe tudo de Deus. Sempre quando eu falo assim, quando alguém recebe Jesus, não é que Deus está dando o melhor para essa pessoa,
Deus está dando tudo para essa pessoa, porque tudo é Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. E quando Deus resolve me salvar, quando Deus resolve nos salvar, Ele escolhe Maria. Isso mexe com o meu coração. Eu não sei se isso também não incomoda você, mas quando a gente olha para ela, se você não entender que ela abriu o coração para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dela, eu me sinto muito feliz quando eu falo de Maria.